Boa noite. Devido a uma parada grande que eu tive aí, tive alguns problemas de saúde, contraí Covid e acabei parando as gravações e tive acúmulos de aulas e acabei parando as gravações. Mas então aí vou começar a gravar novamente as aulas do ensino médio. Peço desculpa, porque eu acho que eu fiquei 3 meses sem gravar as aulas. E aí acabei achando que por conta de ter parado, passado o primeiro bimestre, não tinha mais interesse de alunos. Mas alguns alunos acabaram pedindo, então vamos dar continuidade. Então eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Mais uma vez peço desculpa pela demora de dar continuidade na apostila. Mas devido a pedidos, pessoas perguntando, elogiando as aulas, fiquei muito feliz, né? Para quem não lembra, esse ano eu não tenho terceiro colegial, terceira série do ensino médio, mas estou gravando em sábados e domingo, hoje é um domingo, e preparei esse PowerPoint, né, para a gente poder falar sobre cônicas, dar continuidade. O assunto é elipse. Hoje a gente vai falar sobre elipse. Vou tentar voltar uma vez por semana, né? A gente dá continuidade na apostila, mesmo que já tenha passado o primeiro bimestre. Para quem está se preparando para o Enem, esses assuntos é muito importante. Vamos dar continuidade então? Então eu gostaria de agradecer também aos últimos comentários, que acabou me motivando a vir aqui fazer essas aulas, né? Perguntando se não tinha mais continuidade, se não tinha mais aulas novas. Então, não deu tempo de eu perguntar de que cidade era, né? Mas me senti motivado e vim aqui gravar essa aula. Então, eu gostaria de mandar um abraço para os nomes que estão no no YouTube, né? Cleonice Figueiredo Nascimento, Wellington, vou tentar acertar o nome, Furtenberg. Aí esse é o nome que está no YouTube. Uzamaki. Ele diz que é de Américo Brasiliense, né? Eu fui ver, fica a 366 km de Guapiara. Agradeço os elogios que foi feito nos comentários. E os demais alunos que sempre que assistem às aulas acabam elogiando. Então, se você gosta da aula, já deixa o like e vamos falar hoje sobre elipse. Eu vou já deixar minha opinião aqui. É um assunto que é meio chato, mas depois que a gente entende, fica legal, né? Como na matemática tudo é assim, parece ser chato, mas depois que a gente entende, é legal, tá? Eu, quando eu tinha idade de estudar no ensino médio, não me lembro de ter aprendido elipse com tanta profundidade, e aí fui me aprofundar depois de velho já, digamos assim. Então vamos lá, tema 3, circunferências, cônicas, significados e equações. Nós estamos em cônicas, vamos falar hoje sobre elipse. O material é o São Paulo Faz Escola, terceira série do ensino médio, primeiro bimestre. Material fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Página 12 e depois vai para 13. Cônicas. As cônicas, que são elipses, hipérboles e parábolas, são curvas que podem ser representadas no plano cartesiano e cuja propriedade obedecida pelos seus pontos pode ser descrita por meio de uma equação de duas variáveis, tá bom? Presta bem atenção, de duas variáveis. Na apostila de vocês, tem aqui explicando o que é a parábola, o que é elipse, o que é circunferência e o que é hipérbole. Então vamos lá. Imagine o seguinte, né? Como se fosse aquele ampulheta, tá? 2 cones, um em cima e um embaixo, onde você vem com uma chapa e faz um corte assim na diagonal. Esse desenho que fica no... Imagine, eu falei imagine, mas não falei do que, né? Imagine esses cones, né, maciço, feito de sabão, tá bom? Imagine feito de sabão. Quando você vem com a faca e faz um corte na diagonal, né, você está fazendo o quê?
Esse desenho que ficou aqui é uma parábola, tá bom? Principalmente o contorno dela é uma parábola. A parte de cima não conta, é só a parte lateral aqui, a parábola. A circunferência é quando você vem com a faca e faz um corte reto. Isso é uma circunferência. A circunferência a gente pode ser visto no copo também. A circunferência e a elipse. Já vou explicar como você vê a elipse no copo. E a elipse? Se você pegar e fazer um corte na diagonal, mas começando de um lado, atravessando para o outro, você vai ter uma elipse, que é o nosso assunto de hoje, tá? A elipse no copo de água, se você colocar água e colocar ela em cima de uma mesa que não tenha caída para lugar nenhum, o formato que a água faz no copo é de uma circunferência. Quando você pega o copo e vira para você levar até a sua boca, e se você não chegar na sua boca, o formato da água no copo vai ser assim, né? Ele vai estar em formato de oval. Por quê? Ele formou uma elipse, tá? Quando você for beber água, repare para você ver. Antes da água chegar na sua boca, olhe para a água. No copo, ela já não vai estar, a superfície da água no copo não vai estar em formato de circunferência, e sim de uma elipse. E a hipérbole? A hipérbole, quando você faz um corte assim, num corte só, os dois cones aqui, ele vai formar uma parábola em cima e uma parábola embaixo. Isso se chama hipérbole. Ele forma um desenho como se fosse uma parábola em cima e uma idêntica embaixo, do mesmo tamanho tudo, só que como se fosse um espelho. Tudo bem? Vamos dar continuidade então. Página 13. Elipse, que é o nosso assunto de hoje. Uma propriedade fundamental pode ser utilizada para caracterizar uma elipse. Qualquer ponto da elipse é tal que a soma da distância até esses dois pontos fixados, que são os focos, guardem bem esse nome, tá? Focos, não é só foco da dengue que existe, né? Na elipse também tem os focos. A elipse existe o foco 1 e o foco 2. Depois a gente vai conversar sobre isso. É constante, como mostra a figura a seguir. Então eu vou mostrar a figura e vamos ler novamente. Então lá. A propriedade fundamental pode ser utilizada para caracterizar uma elipse. Qualquer ponto da elipse, então qualquer ponto, ele está falando aqui, ó, esse desenho fixo é ruim, porque dá a impressão que tem vários, que são 3 pontos. Não, ele aqui é um ponto agora. Aqui está o foco 1, aqui está o foco 2. E para você fazer uma elipse, seria mais ou menos assim. Eu pensei em até fazer um vídeo aqui mostrando para vocês, mas se vocês procurarem no YouTube, provavelmente vocês vão encontrar. Como que eu faço uma elipse perfeita? Se eu for fazer um oval, assim, uma elipse, né? A gente chama oval, mas é elipse. Numa parede, por exemplo. Eu bato um prego aqui, e aí eu faço o cálculo da distância que eu quero daqui até aqui, certo? Com a altura, faço os cálculos que a gente vai aprender a calcular agora, e pego um barbante, que é esse daqui, o que nós vamos aprender hoje. E aí você amarra um barbante aqui, e com um lápis você deixa solto nesse barbante, e esse lápis vai passando pelo barbante e vai desenhando a elipse. Se você nunca fez isso, é muito legal. Tem uma animação aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, o que ele fala agora aqui, quando eu tô com um lápis aqui, por exemplo, o barbante vai estar esticado aqui e o barbante vai estar esticado aqui. E ele fala o seguinte, é isso que eu quero explicar aqui. Eu não, a apostila quer explicar aqui. Que qualquer ponto, então esse ponto, por exemplo,
é tal que a soma das distâncias do foco até o ponto, do foco 1 até o ponto e do foco 2 até o ponto, né? Então, lá, as distâncias até os dois pontos fixados, os pontos fixados são chamados de focos, que são focos. É constante. Como assim constante, professor? Constante é o que não muda. Então, como mostra a figura a seguir. Então, vamos supor que daqui até o P, somando com o do P até o F2, vamos supor que deu 15 centímetros. Quando você pegar e somar do F1 até o P aqui e do P até o F2, também vai dar 15 centímetros. Tá? E quando você somar do F1 até esse P e do P até o F2, também vai dar 15 centímetros. Tá? E se você fizer um outro P aqui, por exemplo, e você puxar um fio, o mesmo fio aqui, a distância daqui até lá, também vai dar 15 centímetros. Sempre vai ser a mesma distância. Nós vamos ver isso com mais profundidade, tá bom? Deixa eu ver. Olha lá, tem ali. Distância, presta atenção. Distância do ponto até o F1 mais a distância do ponto até o F2, que seria foco 1 e foco 2, vai ser sempre igual a uma constante. Como assim vai ser a constante? Vai ser o tamanho que você vai ter sempre. Vai ser sempre o mesmo tamanho, tá bom? Deixa eu ver que hora que eu vou mostrar a animação para vocês. A elipse apresenta dois eixos de simetria. Eu vou mostrar agora a apresentação que eu preparei. Pesquisei. Não foi eu que preparei, não. Deixa eu achar aqui. Vou apertar pausa aqui e já volto. Vamos dar crédito para quem construiu, né? O autor que construiu é o Paulo Thomson, tá? Vamos lá então, vou ampliar aqui. Ó, primeiro passo. Olha lá o primeiro passo. Fixar dois pontos que são os focos da elipse em um plano. Determine a distância entre eles no botão azul. Ó, a distância está de 2. Então vamos supor que tem 2 centímetros da distância de um para ele. A gente vai aprender hoje na apostila que nós vamos fazer sempre a elipse num plano cartesiano, onde ela vai estar no meio do plano cartesiano, ou seja, os focos vão estar em cima do X e ela vai estar bem no meio. Aqui vai ser os X valendo 0, então aqui seria o 1 positivo e aqui seria perdão, o menos 1. Então seria 1 positivo e o menos 1, certo? Segundo passo, fixando uma corda. Então, eu amarrava uma corda aqui e a outra ponta da corda lá, tá? Em suas extremidades. Fiquem presa aos pontos focais, ou seja, foco 1, foco 2. E a ponta do lápis presa na corda. Na verdade, ela não fica bem presa, ela fica solta ali dentro. Na corda. Altere o comprimento da corda do botão verde, ou seja, aqui ó, se eu quiser deixar a corda maior, mas aqui eu já decidi. Então ela tem 2 de distância aqui, o foco, e aqui está a altura que nós vamos aprender ainda na aula de hoje. Aí, depois que está definido isso, repare, a corda não vai aumentar nem diminuir mais, ela vai ficar nesse tamanho. Olha o que acontece com o lápis, a hora que o lápis começa a andar no limite. Ó, mover o lápis aqui nesta ferramenta, você pode apertar o play ou arrastar o lápis. Eu vou apertar o play. Olha que legal. Conforme o lápis vai andando, a corda não estica, ela só vai correndo em volta do lápis. E aí forma a nossa elipse, tá? Então,
É assim que a gente consegue desenhar uma elipse. Vamos supor, se eu fosse um pintor e alguém encomendasse para eu fazer o logo do Batman, por exemplo, o logo do Batman é uma elipse. Então eu ia fazer meus cálculos, ia bater 2 pregos na parede no lugar certo do foco, ia amarrar as cordas, o barbante do tamanho certo e corria o lápis em volta do foco e fazia a elipse perfeita, né? É uma das sugestões que dá para fazer, certo? Então aqui está como que se forma uma elipse, tá? O foco eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Conforme eu aumento o foco, aumenta a elipse de largura, só que ela diminui o que? Ela achata, né? Então, ó, vou deixá-la bem esticada agora. Ó, o foco um mais longe do outro. Quanto mais longe, deixa eu começar aqui de novo. Ó, o foco bem longe um do outro agora. Quando o foco ficar um mais longe do outro, o que acontece? A elipse fica mais achatada. Nós vamos aprender sobre isso hoje também. Isso se chama o quê? Ai, fugiu o nome. Excentricidade. Isso, ó. Ela vai ficando mais achatada também, tá? Bom, vamos voltar lá então para a nossa apostila. A elipse apresenta 2 eixos de simetria. O que é simetria? De um lado está positivo, do outro lado tem um lado idêntico a ele. Do lado esquerdo vai estar idêntico, só que lado negativo. E também tem a parte de cima e a parte de baixo que é idêntico, certo? Então lá, o semi-eixo maior costuma ser representado por A e o menor por B. Sendo assim, os 2 eixos são 2A e 2B. Deixa eu explicar melhor. Aqui está o plano cartesiano, certo? Lembra que eu falei que a gente sempre vai fazer com a origem no centro, ou seja, o x valendo 0 e o y valendo 0, tá? E como a gente vai fazer por simetria, metade da circunferência para o lado direito tem uma cópia para o lado esquerdo. Mesma coisa seria assim, ó. Metade para cima tem uma cópia para baixo. Mas o que eu queria falar para vocês é assim. Se isso daqui vale A, eu tenho do outro lado mais um A também. Então eu tenho 2A no eixo X. No eixo Y, se aqui vale B, aqui embaixo também vai valer B, ou seja, eu tenho 2B. Lembrando, ele fala assim, ó, costuma ser representado por A e B. Você pode apresentar uma elipse desse jeito? Pode, mas se você virar ela fica desse jeito, tá? Então, por costume, vamos sempre colocar o eixo maior valendo A e o eixo menor valendo B. Combinado? Para que faça sentido para nós o que nós vamos fazer nas aulas de hoje. Tá bom? Vamos dar continuidade na apostila. Página 14 agora. Virem a página aí. Vamos lá. Desta forma, podemos dizer que uma elipse é curva. Uma elipse é a curva obtida quando reduzimos ou ampliamos na mesma proporção todas as cordas perpendiculares de um diâmetro dado, cuja equações são representadas da seguinte maneira. Isso aqui é importante. Anote aí em algum lugar do seu caderno, tá? Na sua apostila, isso é importante. Isso aqui é a equação da elipse. Não é difícil, hein?
x ao quadrado mais y ao quadrado, mas eles são divididos por a ao quadrado e b ao quadrado, e eles são iguais a 1, tá? É essa a equação da elipse. Ah, professor, mas é difícil. Não é. Difícil é entender por que ela é assim. Nós vamos ver aqui mais para frente. Você vai falar, não, é mais fácil decorar a fórmula mesmo, tá? Lembre-se, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, tá? E aqui, a dividido por a ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1. Então, na verdade, eu vou pegar o x ao quadrado dividido pelo a ao quadrado. E vou somar com o y ao quadrado dividido pelo b ao quadrado. E tem que ser igual a 1. Tá bom? Vamos dar continuidade. Olha lá. Em uma elipse, o centro da origem... Deixa eu apagar aqueles meu rabisco ali. O centro da origem... desculpa. Em uma elipse com o centro na origem. Então, lembrando, o centro é sempre na origem. E o semi-eixo maior A, então, semi-eixo maior A, tá aqui, ó, semi-eixo maior A, com o eixo OX. Os pontos 0B. Quem é o 0B? Ó, 0B tá aqui. Cadê minha caneta? Perdi minha caneta. Deixa eu achar. Ponto. X valendo 0, Y valendo B. Aqui está o ponto 0B. Certo? E cadê o 0 menos B? 0, x não vai nem para a direita nem para a esquerda, e o y no menos b. Então aqui está o tamanho de um b e aqui está o tamanho de outro b, tá bom? Distam do centro ao mesmo... distam do centro, é isso que está na apostila, será? Distam do centro menos do que a. Os pontos do eixo OX, que são a distância de A de... acabei de ler essa parte, né? Tem coordenadas... de A 0, B, tem coordenadas C0. C0 tá aqui, ó. C, o x vale C e o y vale 0. E do outro lado, o x vale menos C e o y vale 0. Tá? Esse é o foco 1. Esse é o foco 2. Tá? Esse é o foco 1. Esse é o foco 2. São particularmente importantes, são muito importantes, sendo chamado de focos da elipse. Lembre, se você for um pintor e você precisa fazer essa elipse numa parede gigante, por exemplo, você tem que saber calcular onde que se vai colocar esses pregos para poder fazer o desenho da elipse, né? Para depois calcular o tamanho da corda. Tá? Primeiro calcula os pregos para poder bater o prego, depois a corda, tá? Que não é só colocar o prego de qualquer jeito lá, sendo chamado de focos. O valor de C é chamado de distância focal da elipse. Por construção, a soma da distância dos pontos 0B e 0 menos B até o ponto focal é igual a 2A. Ou seja, a hora que eu somo do ponto focal 1 até o 0B, x0 e o B até o F1, dá 2 vezes o A. É verdade, ó. Aqui vale A e aqui vale A. Dá 2 vezes o A.
Ah, professor, mas aqui fala também E. É isso mesmo. E se eu fizer lá no menos B? É verdade. Se eu fizer a corda aqui pro lado de baixo, tirar a corda ali de cima, eu vou tirar, é uma corda só que eu tenho. Passa essas cordas aqui para baixo. A soma do F1 até o F1, que seria o C, né? C', até o B, menos B e até o C, também vai dar 2A, tá? Ele vai dar 2 vezes o tamanho do A. É possível mostrar que para todos, acho que é todos, para todo ponto P, mas professor, cadê o ponto P? Lembre-se que nós vimos na imagem anterior. Se eu tiver com a caneta aqui, na hora de estiver fazendo risco, essa corda aqui, ó, vai ficar maior do lado daqui até aqui, e aqui vai ficar menor. Então esse vai ser o ponto P, ele vai estar aqui, a caneta, né, riscando. Ponto P, ele é formado por um X, um valor de X e um valor de Y. Todo ponto P do plano vai usar essa fórmula aqui, tá? Todo ponto P do plano vai ser encontrado por essa fórmula aqui. Eu sei que na apostila de vocês está errado. Eu arrumei aqui no meu PowerPoint. Na apostila de vocês, se o estado não arrumou ainda, aqui está igual. É mais, tá? É mais. Na apostila do estado estava errado. Pelo menos aqui eu baixei no site do estado estava errado. Então, a soma das distâncias de P até os focos, né, o foco 1, foco 2, é igual a 2 vezes o A. Agora, isso aqui é uma novidade, hein? Presta atenção. Então, marco isso na cabeça. A distância entre os dois focos ao ponto de qualquer lugar que eu vá fazer um ponto, a distância dos dois focos a qualquer ponto é sempre 2 vezes o A. Agora, essa aqui é a novidade. A razão. Professor, o que é razão? Razão é o resultado de uma divisão. A razão do tamanho do C. O C está aqui, ó. O C está aqui. A razão do tamanho do C pelo tamanho do A. Certo? Pelo tamanho do A. O A é quando eu estou ligando o foco até a altura máxima do B, ou o foco até o tamanho mínimo aqui do B, tá? Mas geralmente ali em cima na altura máxima. Quando eu faço a divisão do tamanho do C e o tamanho do A, ela vai dar um valor entre 0 e 1, tá? Guarda isso, ele vai ser entre 0 e 1. Se ele for menor que 0, você errou. Se for maior do que 1, você errou também. Então, ele vai ser entre 0 e 1. É chamada de excentricidade. Aquela palavra que eu me atrapalhei de falar já hoje. Excentricidade da elipse. Presta atenção. Excentricidade da elipse serve para fazer mais ou menos assim. Se eu falar a excentricidade da elipse, você vai saber se ela é mais perto de ser achatada ou se ela é mais perto de ser um círculo. Qual das duas que ela tá? Vamos aprender isso. Às vezes a pessoa fala para você: a excentricidade da elipse é tal. Você vai falar: nossa, ela é quase um círculo. Ou você vai falar: nossa, ela é quase uma reta. Tá bom? Nós vamos ver isso hoje também. Sendo representada pela letra E. Opa, se ela é representada pela letra E, como que fica essa fórmula? E de excentricidade é igual a C dividido por A. Tá bom? Essa é a fórmula ou equação da excentricidade. Dando continuidade. Vamos lá. Atividade 2. Agora começam os nossos exercícios. De acordo com os fundamentos teóricos apresentados, mostre que A, B, C vale a representação
a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Você vai falar, opa, isso aí não é estranho. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Você já ouviu falar disso? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado? Eu não sei você. Eu aprendi quando era jovem, quando era adolescente, diferente, mas não mudou nada. Eu aprendi isso aqui, ó. H ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Na minha época, quando eu aprendi, a minha professora me ensinou que H era hipotenusa, A era cateto A, B era cateto B. E isso daqui se chamava Teorema de Pitágoras. E esse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado também é Teorema de Pitágoras. Mas você vai falar, mas professor, aqui está H, no seu que você aprendeu é H e aqui está A. Você aprendeu A, aqui está B. Você aprendeu B, aqui está C. Alguém pode falar, mas na minha escola eu aprendi que hipotenusa era C, igual a cateto A mais cateto B ao quadrado. Então estamos vendo 3 fórmulas de Pitágoras de maneiras diferentes. Qual é a correta? As 3 são corretas. Não importa a maneira. O importante é saber que a hipotenusa é igual à soma dos seus catetos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Tá? Eu falo muito, se vocês quiserem assistir alguma aula minha do ensino fundamental, eu falo para os meus alunos, né? Quando eu estou criando a minha variável, que isso aqui é variáveis, né? Ou incógnitas, a variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Daí você vai falar, nossa, que professor maroto. Não, não é maroto não, não é que eu sou sem educação não, tá? Guarde isso na cabeça de vocês. A letra é só uma letra. O que vale é você saber o conceito por trás daquela letra, tá bom? Então vamos lá. Vamos provar que isso aqui tem a ver mesmo. Olha lá um triângulo. Puxa, Pitágoras quando fez essas fórmulas mesmo, ele trabalhou com triângulos retângulos. Então se tinha triângulo retângulo, o que Pitágoras viu? Ele viu que a hipotenusa, que é o lado maior, ele viu que quando ele fazia o quadrado dela, né? Se ele pegasse e somasse os 2 quadrados dos catetos, né? Se ele pegasse os 2 quadrados dos catetos e transportasse elas para cá, dava o mesmo tamanho. Por isso que ele fez essa fórmula, que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos seus catetos, tá? Então, ficou comprovado isso. E olha aqui, nesse caso aqui, usando as letras que ele está passando ali. Ah, como eles usam a letra A, B e C, eu vou ter que usar desse jeito. Então, não vou poder falar, agora eu vou, a variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Não, porque aqui a hipotenusa deles vale a letra A. Então, é isso mesmo, é a letra A. E o cateto, esse cateto aqui, começa no 0, vai até o B. Então, o tamanho dele vai ser o número que tiver lá em cima no B. Então, é um B, um cateto dele. Esse outro aqui, o cateto dele é C, porque ele começa no 0 e vai até o C. Então, tá certinho. É ali, ó, fórmula de Pitágoras. Agora, uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é o seguinte. Quando você bate o olho aqui, você consegue ver aqui em cima qual é o tamanho do B, tá? O A, às vezes eles informam, e o C, você às vezes não consegue achar. Então, como que eu consigo achar a letra C, por exemplo, né? Como eu consigo achar a letra C se eu precisar da letra C? Então, eu vou fazer assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu quero achar a letra C. Então, eu vou inverter. Eu tenho o costume de trabalhar com quem eu não conheço do lado esquerdo. Eu quero descobrir a letra C. Então, eu vou trazer esse que eu quero descobrir para o lado de cá. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Só mudei de
lado. E quando mudo os dois lados ao mesmo tempo, eu não preciso fazer jogo de sinal nenhum. Agora eu vou deixar o b sozinho aqui. B ao quadrado é igual. Quem já estava do lado de lá? O A ao quadrado. Esse B está positivo. Quando ele não tem sinal, ele está positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado. Quero deixar... desculpe, fiz errado. Aqui é o C que eu estou deixando sozinho. Perdão, errei aqui. Aqui é o C. C. Estava pensando no B. Estou querendo deixar o C sozinho. Aí o B, que está positivo, eu vou jogar ele para o outro lado. Se ele estava positivo, ele vai negativo. Pronto. Então quer dizer que se eu quiser descobrir só o C, eu tenho o valor do A, tenho o valor do B e não tenho o valor do C, eu vou deixar o C sozinho e vou jogar para lá. Então fica C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Mas eu não quero descobrir o C ao quadrado, eu quero descobrir o C normal. Então eu vou jogar o quadrado para lá. Daí você vai falar, professor, o contrário do quadrado é o redondo. Quem falou? Nós estamos falando de quadrado, então o quadrado quer dizer ele vezes ele mesmo. Quem é o contrário da potência? Se você pensou em potência, está pensando errado. Nós estamos falando de matemática, não de ciências. O contrário da potência é raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? De A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto, com essa fórmula eu acho o valor do C. Professor, e se eu quisesse, eu tenho o valor do A e tenho o valor do C. Quero achar o valor do B. É a mesma coisa. Se você sabe que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao A ao quadrado, e agora você quer descobrir o valor do B, você vai fazer B ao quadrado é igual a ao quadrado, o C estava positivo, foi para lá, negativo, C ao quadrado. Então, B é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos C ao quadrado. Viu? Facinho. Eu descubro o valor do C sozinho, eu descubro o valor do B sozinho. Professor, e se eu quiser o A sozinho? Aqui já está mais fácil ainda. Você vai fazer o A é igual quadrado, contrário do quadrado, raiz quadrada de B ao quadrado. Mas aqui já é mais, continua sendo mais, tá? Então aqui eu consigo descobrir o A sozinho. Aqui eu consigo descobrir o B sozinho. E aqui eu consigo descobrir o C sozinho. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter pelo menos duas das três informações. A, B, C, eu tenho que ter duas. Se eu tiver só uma, eu não consigo descobrir. Bom, feito isso, vou subir a resposta com a letra bonitinha ali, ó, e vou ler para vocês. Observando o triângulo retângulo formado na figura de hipotenusa valendo A, então, só para lembrar, a hipotenusa, tem duas maneiras de você identificar a hipotenusa. É o maior lado do triângulo, ou quem está do lado oposto do ângulo de 90 graus. Ele é sempre a hipotenusa. E os catetos A e cateto B. Não, desculpe. Os catetos B e cateto C. Concluímos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. E aí, fazendo a inversão, C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a ao quadrado. C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar daqui a pouquinho. Vamos prestar atenção agora? Agora presta atenção nessa nova pergunta aqui. Letra B. Mostre que fixados os valores A, então marcamos, vamos fixar um valor para o A, tá? O A vai valer 5. Então, minha elipse vai sair do 0 e vai chegar até 5 aqui e vai chegar até menos 5 aqui. Então, minha elipse vai ter uma largura de 10 centímetros. Você vai falar, mas professor, é 5? É 5 centímetros para a direita e 5 centímetros para a esquerda. Se eu sair do centro e andar 5 centímetros para a direita e 5 centímetros para a esquerda, vai dar 10 centímetros de distância. Concordam comigo? Então, minha elipse aqui tem
5 centímetros de largura. A largura dela não vai mudar. É o valor fixado, tá? Mas, professor, você falou da letra A e você marcou a letra aqui no finzinho. Por quê? Presta bastante atenção. A A não é isso aqui? Tá. Se você abaixar esse ponto até aqui embaixo, essa corda aqui dá certinho o tamanho daqui, ó. Tá? Aprendam isso. A hipotenusa é o tamanho exato do centro até o fim da minha elipse. Do outro lado é a mesma coisa. O tamanho da minha hipotenusa, que é o A, é o mesmo tamanho do centro até o fim da minha hipotenusa. Da minha elipse, tá? Guarde isso na cabeça de vocês. Se vocês falam que a sua hipotenusa aqui vale 8, aqui sai no 0 e vem até o 8. Entenderam? É assim que funciona, tá? Eu demorei para entender isso. Depois que vocês entendem isso, é tranquilo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava, mas a minha hipotenusa é A, por que aqui é A? Se você abaixa esse ponto aqui até aqui, a hipotenusa vai ficar deitada aqui, vai ficar bem retinho nesse lugar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês numa animação que essa hipotenusa deita e ela fica uma reta, ela deixa de ser elipse e vira uma reta. Vou continuar lendo aqui para vocês. Mostra que fixado o valor de A, quanto menor for o valor de B, ou seja, quanto mais eu abaixar o B, menor ele for, né? Ele for diminuindo o B aqui, mais a excentricidade se aproxima de 1. Ou seja, mais aquela fórmula de E igual C dividido por A vai chegar perto de 1. E se ela chega perto de 1, quando ela chegar no valor de 1, ela vai ficar parecendo um segmento de reta. Ou seja, ela vai deixar de parecer uma elipse e vai ficar parecendo só uma retinha, como se fosse um risco só, tá? Será, professor? Acredite, vai acontecer isso. E o mesmo, e quando mais próximo for de B, ou seja, conforme eu aumentar ela vai aumentar, mas quanto mais perto ela chegar do A, quanto mais próximo A for de B, ou seja, for aumentando o B e ela for chegando perto do A, mais a excentricidade se aproxima de 0. E quando ela chega perto de 0, ela vai deixando de aparecer um oval, uma elipse, para aparecer uma circunferência. Ah, professor, será que é verdade isso? Vou apertar pausa aqui e vou abrir uma simulação aqui para a gente ver isso, tá? Só um minutinho. Bom, vamos dar crédito para quem fez. Quem fez essa daqui foi o autor A. Pereira, tá? Tá na internet, pesquisei lá e achei lá. Vou deixar tela cheia aqui para a gente ver. Então vamos lá. Olha bem aqui, tá? Olha a elipse. A distância dela, ela tem do 0 até o 5, tudo bem? A altura aqui, ela tá 2. Vou pôr ela mais perto, ó. Vou abaixando. Olha aqui, tem um E. O que é esse E mesmo? Excentricidade. Olha aqui onde que está a excentricidade. Vou deixar aqui, ó. Ela tá pegando o valor do C, que lembrando que o C é onde está o ponto focal aqui, certo? É o foco dela. E dividindo pelo tamanho do seu A, que é a distância do centro até o fim lá. E aqui está 0,94. Quando ela chegar a 1, o que ela vai virar? Ela vai virar uma reta. Será que ela vai virar uma reta, professor? Olha. Olha, virou 1. Olha o que aconteceu? Virou um segmento de reta. Agora eu vou fazer o contrário. Olha,
O B está aumentando. O B está aumentando. Eu estou aumentando o B. E o A meu é 5. Vou chegar perto do 5. Vou fazer ele virar 5. O que está virando a minha elipse? Virou um círculo. Pronto, virou um círculo. Não é mais uma elipse. Por quê? Porque a minha excentricidade virou 0. Tá? Olha lá meu ponto aqui, ó. Meu ponto conforme ele anda em volta. Tá? As coordenadas dele tá aqui, ó. Coordenada do ponto, o x e o y. Tá? Do foco, quer dizer, desculpe. Ponto do foco. Viu como não é mentira o que eu falei para vocês? Quanto maior, menor. Olha a fórmula funcionando aqui em cima. Tá vendo a fórmula funcionando conforme a gente mexe o B, ó. Tô aumentando e diminuindo o meu B. Quanto menor for meu B, ou seja, ele vai ficar mais perto de virar, ó, a excentricidade. Ele fica mais perto de 1. Ali ele já arredondou para 1, né? Porque ele não tem casas decimais o suficiente. Mas quanto mais perto de 1, mais perto de virar uma reta. Quanto mais perto de 0, mais perto dele virar 0,47, 0,24, mais perto dele virar um círculo. Tudo bem? Vamos voltar lá para o PowerPoint. Agora vamos resolver como que a gente pode pôr isso na apostila. Eu fiz duas simulações aqui, tá? Então vamos ver a simulação. Primeiro, eu subi aqui um gráfico. E aí eu vim aqui e fiz uma elipse. Fiz uma elipse que professor, mas como que eu vou achar o A e o B aí? Olha o A aqui. Ele sai do 0 e vem até o 5. Então o meu A vale 5. E o meu B vale quantos, professor? O meu B, aqui é o meu A. Nossa, que risco torto. Meu B vale 1. E meu B vale 1. Então agora eu vou procurar a minha excentricidade, né? Então vou procurar a minha excentricidade. Excentricidade é igual a C dividido por A. Eu tenho A e tenho B. Só que eu não tenho a letra... Desculpa. Eu não tenho a letra C. Poxa vida, eu não tenho a letra C. Ah, mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Tá aqui, ó. Ah, então eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui. Então olha aqui como que eu faço isso aqui. Vou achar o C. Então C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? A ao quadrado é 5 ao quadrado. Menos B ao quadrado, 1 ao quadrado. Então C é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Dá 25. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Então, C é igual a raiz quadrada de 24. Porque 25 menos 4, menos 1 dá 24. Vou fazer uma calculadora aqui para a gente ganhar tempo. 24. Qual é a raiz quadrada de 24? 4,89. Aproximadamente 4,9. Então, achamos que C é aproximadamente 4,9. Tá bom? E agora eu venho procurar a excentricidade. Excentricidade é igual a 4,9 dividido por A. Quem é o A? O A é 5. Vou fazer na calculadora de novo. Lembrando que isso aqui é aproximadamente. Opa! 4,9 dividido por 5. 4,9 dividido por 5. 0,98. 0,98. Realmente está bem perto de 1 e ele está achatando. E vai achatar até virar o quê? Uma reta. Se ele chegar a virar a excentricidade, virar 1. Então aqui ele ficou bem próximo de virar 1. Então, subindo a resposta aqui, ó. E igual, excentricidade igual a C dividido por A. A igual a 5, B igual a 1,
Por quê? Porque eu olhei aqui, ó. Eu olhei aqui na minha. O B está aqui e o A está aqui, né? Então, fiz todo aquele cálculo e percebemos que a elipse tem a excentricidade próxima de 1, que 0,98 é quase 1. E ela é tão achatada quase a uma reta, né? Agora, vamos provar o contrário também, que perto do zero ele parece ser um círculo, né? Que ele fala ali. Então, o que eu faço agora aqui? Eu vou fazer uma elipse parecendo um círculo. Ah, é um círculo, professor. Não, não é um círculo. Porque meu A vale 5. O meu B, por mais que você não está conseguindo enxergar aqui, eu fiz ele valendo 4,9. Então ele não é um círculo, porque para ele ser um círculo, ele tinha que ter o diâmetro igual de todos os lados, mas ele não tem. Ele tem 5 aqui e tem 4,9 aqui. Então ele não é um círculo, ele é uma elipse. Quase um círculo, mas não é ainda. Mais uma vez, eu preciso fazer a excentricidade para provar isso. Cadê minha caneta? Achei. Então, excentricidade é igual a C dividido por A. Eu tenho A e tenho B, não tenho C. Então, venho aqui. C é igual a raiz quadrada de A. Quem é o A mesmo? É o 5. 5 ao quadrado. Mais. Aqui, né? Quem é o... não é mais, é menos. Menos. Menos quem? O B. B é a letra... não, é o número 4,9. Então, menos 4,9 ao quadrado. Então, C é igual a raiz quadrada de 25 menos. Vamos pegar a calculadora de novo. 4,9 vezes 4,9 dá 24,1. Então, 24,01. Então, C é igual a raiz quadrada de 0,99. Quanto dá raiz quadrada de 0,99? 0,99. Raiz quadrada vai dar aproximadamente 0,99. Aproximadamente 0,99. Então, C é aproximadamente 0,99. Agora eu consigo achar a excentricidade. Então, a excentricidade é igual a 0,99 dividido por 5. Quanto vai dar isso, professor? Vamos fazer? Dividido por 5, aproximadamente 0,99 dividido por 5. Aproximadamente 0,19. Né? Então, 0,19 é próximo do zero. Ele está quase virando um círculo. Tá? Então, olha lá, vamos ler? Todos os cálculos que eu fiz, percebemos que a elipse tem a excentricidade próxima de zero. E ela é tão redonda quanto a circunferência perfeita. Mas ainda não é uma circunferência perfeita. Vamos passar naquela simulação aqui, ó. 5, e aqui eu vou colocar B valendo 1. B valendo 1. Ó. B valendo 1. Cadê? Ó, excentricidade 0,98. Viu? Certinho de acordo com o nosso cálculo lá. E se o B valer 4,9? 4,9. A nossa excentricidade 0,2, que era 0,198, dava 0,2 arredondando, né? Então olha aqui, bem quase um círculo, mas ainda não é um círculo. Para ser um círculo, teria que ser 5 por 5 e a minha excentricidade tinha que ser 0. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Continuando. Página 15 agora da apostila. Atividade 3. Considere a elipse representada a seguir de centro na origem
e semi-eixos A igual a 13 e B igual a 5. Olha que legal, já está apresentado aqui para mim. Lembrando, esse eu sei que é A. Também sei que essa retona inteira aqui, ó, até o fim aqui é A também. Ou seja, o meu A vale 13. Eu sei que a altura aqui é B. Ou seja, o meu B vale 5. Agora vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças não. Depois que a gente aprende as duas fórmulas, não é bicho de 7 cabeças não, tá? Vamos responder? Determine a equação da elipse. Fala, professor do céu, esqueci a equação. Não, não tem erro não, vai com calma aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, mas eles são divididos. São divididos por A e são divididos por B, mas os dois são ao quadrado também. E tudo isso igual a 1. Agora o que eu faço, professor? Eu vou trocar quem eu conheço. O x é o que vai ficar mudando. Eles são variáveis, eles vão mudar. O x e o y vai mudar conforme o p for andar na hora de fazer a linha. Então o x e o y vai ficar mudando. Então se copia x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, o a e o b eu conheço. O a é 13 e o b é 5. Então vem aqui embaixo e coloco 13 ao quadrado e 5 ao quadrado, igual a 1. Pronto, professor, terminei. Sim, você pode resolver mais bonitinho ainda. X ao quadrado é igual 13 ao quadrado, eu conheço, eu sei de cabeça, mas eu não sei, professor. Então você faz 13 vezes 13. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. Matou 3? Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Soma tudo. 3 mais nada dá 9. 9 mais nada dá 9. 3 mais 3 dá 6. 1 mais nada dá 1. Então deu 169 aqui embaixo. 169. Mais y ao quadrado. Y ao quadrado. Dividido. 5 ao quadrado. É 5 vezes 5. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Pronto. Terminou. Agora sim, igual a 1. Terminou sua equação. Essa é a equação dessa elipse. Dessa elipse em particular. Tá bom? Vamos apagar e subir com a letra bonitinha. Olha lá. Tá? Próxima pergunta. A excentricidade da elipse. Ah, professor, a excentricidade da elipse é E igual a C dividido por A. Tá. Eu vou vir aqui e vou pôr já. E é igual. O C eu não conheço ainda. Mas o A eu sei que é 13. Mas o C eu não sei quem é. Ah, mas eu lembro que o C é igual a raiz quadrada de quem? Do A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? E agora eu venho fazer essa equação, tá? Como que eu vou fazer isso? Só trocar as letras. C é igual raiz quadrada de quem? A ao quadrado. Quem é o A? 13 ao quadrado. Menos B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? É o 5. 5 ao quadrado. C é igual raiz quadrada de quem? Tem um jeito mais fácil. Eu vou pôr no encarte aqui, ó. Eu vou tentar pôr. Tem uma aula do... Não lembro se é do 9º ou 8º ano que eu tô vendo lá, Produtos Notáveis. Vou tentar deixar o link aqui. Vou fazer de uma maneira diferente aqui agora. E aqui vou tentar deixar o link dessa aula que ensina isso. Se você está se preparando para o Enem, assista essa aula, é legal. Então aqui, ó. Quando você está fazendo 13 ao quadrado menos 5 ao quadrado, ou seja, quando tem um número maior ao quadrado menos o outro, você pode fazer isso aqui, ó. Esquece os quadrados agora. Você vai fazer a soma dos dois números vezes a diferença desses dois números. Tá? Vamos ver se dá certo? Quantos que dá 13 mais 5? Quantos que dá 13 mais 5? Dá 18. Vezes. Quantos que dá 13 menos 5? 13 menos 5.
vai dar 8. Não. É 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, agora se multiplica esses dois números. 18 por 8. 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Foi o 6. 8 vezes 1, 8. Com 6 que subiu, 14. Então, você chegou na resposta. 144. Ah, professor, será que é isso mesmo? Vamos fazer o outro jeito, o jeito tradicional, para ver se dá certo? Então, vamos lá. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. 13 vezes 13, já fizemos já hoje, né? 169. Menos 5 vezes 5. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Aí você vem fazer a conta. 169 menos 25. 9 que tira 5, dá 4. 6 que tira 2, dá 4. 1 que não tira nada, 1. Aí deu a mesma coisa, tá? Então, esse é um outro método para resolver que eu falei que eu vou tentar deixar um encarte aqui da aula, tá bom? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 144. Ah, professor, eu sei, é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. E se eu não lembrar, você vem fazer a fatoração. 144 você vai fatorar pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim vai se precisar de mais. Começa pelo primeiro, que é o 2. 144 dividido por 2 dá 72. 72 dá para dividir por 2 de novo, dá 36. 36 dá para dividir por 2 de novo. 36 por 2 vai dar 18. 18 dá para dividir por 2 de novo, dá 9. 9 não dá para dividir por 2 mais, agora você vai dividir por 3. 9 por 3 dá 3. 3 dá para dividir por 3, dá 1. Pronto. Agora, como você está querendo achar raiz, você vai colocar ele em parzinhos dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, 144 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quando eu tenho raízes com potência se multiplicando entre eles, você pode fazer isso aqui, ó. Corta, corta, saiu 2 fora. Multiplicando. Corta, corta, saiu 2 fora. Multiplicando. Corta, corta, corta a raiz, corta a potência, saiu 3 fora. Pronto, saiu o resultado aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então a resposta é 12. Descobrimos o valor do C. O C vale 12. Então, agora eu já sei o valor do C. Então, excentricidade é igual a 12 dividido por 13, que vai dar aproximadamente, vamos chamar a calculadora novamente, 12 dividido por 13, 0,92. Então, aproximadamente 0,92. Como ele está próximo do 1, ele vai ser um oval, uma elipse mais achatada, mais próximo de uma reta do que próximo de um círculo, não é verdade? Vamos lá então apagar meus rabiscos e subir a resposta de um jeito mais bonitinho. Olha lá, tá aí todos os cálculos que nós fizemos. Agora, letra C. Os focos da elipse. Você vai falar, meu Deus do céu, professor, agora eu tenho que achar o foco ainda. Como eu vou achar o foco? Veja se é muito difícil. Aqui está o seu cateto B, que você sabe que é 5. Aqui está o seu cateto A, que você sabe que é 13. E aqui está o seu foco, que é o tamanho do C. Ah, professor, mas eu acabei de achar o C.
eu já sei que o C é raiz quadrada de 144, ou seja, o C vale 12, e faz sentido, o 13 está aqui, ele está no 12 centímetros aqui, e o outro foco está no menos 12. Então, quais são os pontos dos meus focos? O foco 1, que é o primeiro ali, o X é menos 12 e o Y é 0. Por que o Y é 0? Porque o foco está grudado no X, ele não está flutuando aqui por cima, ele está no eixo X. Então, ele está no menos 12 no X e no Y 0. E o foco 2, que é o DK? O foco 2, ele está no X valendo 12 e no Y ele não sobe e nem vem para baixo. E no Y é 0, tá? Porque ele está grudado no X. Achei meus dois focos. Tá ali já, né? Então, olha lá, vou ler o que eu escrevi ali. Os focos da elipse são os pontos das coordenadas. O C, quando eu acho o valor do C é 0, e ele negativo, né? Menos C, 0. Como a gente já achou que o C é todo aquele processo que nós acabamos de fazer e achamos que o C é 12, ou seja, foco 1 é o menos 12, 0. Por que o menos 12? Porque ele está do lado esquerdo, ele é negativo, menos 12. E o foco 2 é o 12, 0, tá? Ele fica no X valendo 12 e no Y, 0. Letra D. Esse é um pouco mais difícil. Ele fala assim, ó, vamos prestar bastante atenção aqui. O valor K ele está no Y. Então eu vou procurar o Y. Para que o ponto P 5. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tem 7 para chegar no 13. Então, se fosse 7 para chegar no 14, cada um valia 2. O 5 está mais ou menos aqui. Aqui é mais ou menos o 5. Então, o P é 5. O K é o Y. O K é o Y. Meu ponto P está aqui mais ou menos. Ele quer descobrir qual é o valor do Y aqui. O Y aqui. Ele é quase 5. Mas eu não posso ir pelo desenho. Às vezes o desenho não está proporcional. E outra, olha que ele fala aqui. No primeiro quadrante. Porque eu posso ter um aqui em cima e um aqui embaixo, tá? Com o X valendo 5. Eu posso ter um lá em cima e um aqui embaixo. Mas quando ele fala primeiro quadrante, é aqui. Ó. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante. Continuando o desenho, aqui é o terceiro quadrante. E aqui embaixo seria o quarto quadrante. Mas ele quer no primeiro quadrante, que pertença à elipse. Então, eu já estou sabendo disso. É aqui em cima que eu vou procurar. É aquele ponto P que eu vou procurar. Deixa eu apagar o que eu rabisquei aqui. Tá? Vou deixar aquilo ali. Então, é ali mais ou menos que fica o ponto P. Tá bom? É mais ou menos aqui que fica o meu ponto P. Vamos lá, então. Como eu vou fazer isso, professor? Bom, agora eu vou ter que usar a equação da elipse. Então, vamos lá. Como que é a equação da elipse mesmo? É x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, e tudo isso é igual a 1, certo? E aí o que acontece? Eu vou trocar quem eu conheço. Então vamos lá. Quem eu conheço? Eu conheço o x. O x eu conheço, é 5. Então eu vou trocar aqui, ó, 5 ao quadrado. O A eu também conheço, é 13 ao quadrado, mais o Y eu conheço, é K. Conheço em termos, né? É K, eu não conheço o valor dele, mas eu vou trocar pela letra K, tá? Lá na hora de subir as letras eu não troquei por K, deixei Y mesmo, tá? Mas é K. K dividido por B ao quadrado, mas o B eu conheço, o B é 5. 5 ao quadrado. E tudo isso tem que ser igual a 1. Vamos continuar aqui. Vou começar a resolver. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Dividido. 13 ao quadrado nós já fizemos hoje. 13 vezes 13 dá 169. Mais K dividido.
5 ao quadrado dá 25, que é igual a 1. Tá. Eu tenho uma fração mais uma incógnita, é uma incógnita, porque o valor está lá, eu só não sei quem é ainda, dividido por 25, que é igual a 1. Esse valor que eu conheço, eu posso jogar ele para o lado de lá e ficar só com quem eu não conheço para o lado de cá. Então vai ficar assim, k dividido por 25 é igual a 1. Esse valor eu vou jogar para lá. Ele era inteirinho positivo, vai passar inteirinho para lá. Contrário de positivo. Quem é o contrário de positivo? É o negativo. Então ele estava todo positivo. Agora ele passa todinho para lá. Negativo. Então vai passar menos 25 dividido por 169. Tá? Beleza. Agora eu posso fazer essa conta. Ah, mas eu não consigo fazer essa conta, professor. Por que eu não consigo fazer essa conta? Porque é um número inteiro menos uma fração. Ah, mas aqui é só fazer isso. O número inteiro é fácil transformar em fração. Um inteiro. O inteiro é sempre o número embaixo. Agora eu tenho uma fração menos outra fração. Mas eu tenho outro probleminha. Para eu fazer adição de frações ou subtração de frações, os denominadores, ou seja, a parte de baixo da fração, tem que ser iguais. E aqui está diferente. Como eu faço isso agora, professor? Você vai fazer assim, ó. Vai ter que transformar ou esse em denominador iguais. Vou multiplicar esse daqui por 169 e o de baixo por 169. Vai virar 169 sobre 169. E dividindo 169 por 169, ele volta a ser um inteiro, não é? Então vai dar na mesma. Então, continuando aqui. K dividido por 25 é igual a 169 avos. Fala para mim se não é verdade. 169 dividido por 169 não é igual a 1? É. Então não mudei nada. Continua sendo. Só estou representando de outra maneira. Menos essa parte aqui agora. 25 169 avos. Agora eu tenho denominadores iguais. Agora eu posso resumir ela. Fica K dividido por 25 é igual a denominador igual. Já posso juntar na mesma fração. 169, não é 166. 169 e as partes de cima fica como? 169 menos 25. Vai ficar K 25 avos igual 169 menos 25. 169 menos 25. Quanto que dá isso daqui? 9 que tira 5 dá 4. 6 que tira 2 dá 4. 1 que tira nada dá 1. Fica 144 sobre 169. Pronto nada, professor. Eu tenho quem eu estou procurando dividido por 25 ainda. Mas esse que está dividindo, passa para lá. O contrário de dividir é o quê? Multiplicar. Eu vou fazer isso aqui agora. Ó. K é igual a 144 sobre 169. O 25 estava dividindo, passa multiplicando. Aí você vai falar, mas de novo, professor, agora como que eu faço isso aqui? 25 inteiros. Opa, 25 inteiros, é o 1 embaixo. Mas a multiplicação de fração é mais difícil. Não, é mais fácil. Se multiplico não precisa ter denominadores iguais. Se multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vou pôr a resposta aqui na frente, tá? Vai ficar K é igual a 144 vezes 25. Vamos fazer lá em cima. 144 vezes 25. 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 5 vezes 4, 20. Com 2 subiu 22. Subiu 2 de novo. 5 vezes 1, 5. Com 2 subiu 7. Matou 5. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 2 vezes 4, 8.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Soma tudo. 0. 10 foi 1. 15 com mais 1, 16 foi 1. 3.600. 3.600. 3.600. Dividido por 161 vezes 169 vezes 1, 169. Mas, professor, tem um erro. Tem um erro sim. Olha aqui. O y era elevado ao quadrado. Então, esse k é elevado ao quadrado. 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 Este k é elevado ao quadrado. Este k é elevado ao quadrado. Este k é elevado ao quadrado. Então, o professor esqueceu de pôr k elevado ao quadrado. Mas, ainda bem que eu lembrei. O k era elevado ao quadrado, por quê? Porque o y era elevado ao quadrado, tá? Não esquece disso. Ele é elevado ao quadrado. Então, a minha resposta é k elevado ao quadrado igual a 3.600 sobre 169. Mas, professor, ficou mais difícil? Não. K igual. Quem é o contrário da potência? É a raiz. Raiz quadrada de 3.600 sobre 169. Nossa, professor, eu não sei fazer potência de uma fração. Não é difícil. Olha como que você faz. Você pode fazer assim. Raiz quadrada do de cima, 3.600, dividido pela raiz quadrada do de baixo, 169, tá? E aí você vai descobrir o valor de K. Raiz quadrada de 3.600 dá 60, tá? Se você fizer 60 vezes 60, dá 3.600. Raiz quadrada de 169 dá 13. Pronto, descobrimos o valor de K. K igual a 60 trezeavos. Daí você vai falar, mas 60 trezeavos? Faz a divisão na calculadora para você ver quantos que vai dar. 60 dividido por 13. Olha quantos que vai dar. 4,61. Aproximadamente 4,62 se eu fosse arredondar, tá? Ou 4,6. Realmente bem pertinho do 5 aqui, ó. Aqui, bem pertinho do 5. Pronto, achamos a resposta. Aproximadamente 4,6. Olha lá, subiu a resposta, tá? Então, eu vou apagar aqui. Tá aqui todo o procedimento que nós fizemos. Só que aqui eu coloquei Y no lugar do K, tá? Mas, para a resposta ficar mais correta, você pode falar aqui, ó. Opa! Você pode falar aqui assim, ó. K é igual, tá? No lugar do Y. Tudo bem? E eu acho que é o último agora. O que é o último? A soma das distâncias do ponto P dos focos da elipse. Ai, professor do céu, como eu vou fazer para somar o ponto P aqui agora? Porque esse ponto P, o barbante... Opa, agora saiu do jeito que eu não queria aqui, calma aí. Imagine se ia ter que fazer como aqui, ó. Olha o trabalheira que você ia ter que fazer. Se você ia ter que calcular a distância dessa corda até aqui e dessa corda até aqui. Essa é a distância. Mas eu vou falar um negócio para você. Guarde uma coisa na cabeça de vocês. Essa distância entre esses dois pontos nunca muda. É sempre 2 vezes o A. É sempre para qualquer elipse. Se eu sei que o ponto A vale 13, então 2 vezes 13 é igual a 26. Pronto, não preciso me matar mais. Já descobri. É 26 a distância da soma da distância dP aos focos da elipse. Mas qualquer P, professor? Sim, qualquer P, se ele tiver aqui também. Aí se ele tiver aqui, professor, ó, presta bem atenção. A corda vai até lá e volta. Aqui vai estar 2 vezes a corda, né? Ela vai estar passando aqui e voltando. Essa volta que voltou aqui é justamente a que faltou aqui. Então dá certinho 2 vezes o tamanho do A, que é daqui até aqui. Um A aqui e um A aqui, tá? Vou apagar para subir a resposta, certo? Olha lá. 26, pois sempre será 2 vezes o valor de A.
indiferentemente onde estiver o ponto P na elipse. Guardaram essa informação na cabeça de vocês? Tudo bem? E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu peço desculpa pela demora de voltar a gravar. Se você gostou da aula, deixa o like. Se gostou das nossas aulas, se inscreva no canal, ative o sininho. Espero eu conseguir gravar todo final de semana, dar continuidade a essas aulas, para tentar ajudar vocês, principalmente quem está se preparando para o Enem. Nossa próxima aula, o assunto será cônicas, mas voltada para hipérbole, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.